do segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual o horário que você está assistindo essa aula? Tá isoladinho aí? Tem que ficar, viu? Beleza? O negócio é sério, então fique em casa, beleza? Tudo bem, né? Lembre na aula passada? Na aula passada nós estávamos falando de fluxos migratórios internacionais, beleza? Você lembra disso? Lembrou? Pegou o caderno? Pegou a apostila? Então, abra a apostila na página 62 a 68. É ali que está o assunto desta aula. Bom, na aula passada, se vocês observaram, eu coloquei um título chamado de Fluxos Migratórios Internacionais e coloquei um item, o item A. Não é? Além do item A, eu dei uns aspectos gerais sobre os fluxos migratórios e depois especificamente eu falei no fluxo migratório da América Latina para os Estados Unidos, beleza? Hoje nós vamos ver outros fluxos migratórios importantes, certo? Que é o fluxo migratório B, que está aqui de azul cor dos meus olhos, né? Olha só, que é o fluxo migratório do Oriente Médio, olha só, Médio, e também da África para a Europa, certinho? A Europa, beleza? Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha neste fluxo migratório, tá bom? Bom, se vocês lembrarem da aula anterior, eu estruturei as questões para vocês, né? Falei qual o motivo, tal. Vamos fazer a mesma coisa. É a mesma coisa, certinho? Beleza? Lembre de cobra. Lembraram? Então, tudo é réptil. Então a gente vai o quê? A gente vai réptil de novo aqui, não é? A mesma estrutura. Veja bem, ó. Pensa aqui, que bonitinho, ó. Professor, esse fluxo migratório, ele tem um motivo, não tem? Tem. O motivo é motivo socioeconômico. Socioeconômico, acima de tudo. Certinho? Beleza? Tudo bem? Certo? Olha só, Oriente Médio é um lugar pobre, África é um lugar pobre, Europa, pelo menos grande parte, é um lugar rico. Mas olhe só uma coisinha linda que você tem que lembrar. Dá uma olhadinha no perfil do sujeito. Olha só. O perfil, são dois perfis que você tem que lembrar desse imigrante africano e do Oriente Médio. Árabe, né? Primeiro perfil que o vestibular ama o sujeito é um imigrante ilegal. Ó, perfil do imigrante, deixa eu completar aqui. Perfil do imigrante, certo? Do imigrante, você coloca assim, ilegal. É o que você gosta, né? É aquele que entra escondido ou mentindo. No caso, quem entra escondido, muito próximo aos lugares, né? Beleza? E olha só uma coisa bonita. Outro perfil desse imigrante ilegal, geralmente é homem. Lembra lá nos Estados Unidos que praticamente era só homem que passava? Então, aqui é homem, mulher, criança, junto com o homem, junto com a mulher, né? Criança, pai, mãe. Ou seja, tem família atravessando junto. Certo? Por que é bom identificar isso? Porque olha só, veja bem, vocês, os alunos, a gente tem no nosso subconsciente a ideia da boa conduta, não é? Uma boa conduta. O que é ser um cavalheiro diante das mulheres? Seria assim, olha, tá vindo um caminhão desgovernado, o que você, homem, faz? Você entra, não é? Entra na frente da mulher, coloca ela atrás de você e protege, fica, pode vir caminhão. A minha dama aqui está protegida, certo? Você faz isso, minha família está protegida, certo?
Ou você faz isso, meu Deus, um caminhão vindo desgovernado em minha direção. Você pega a menina e coloca na frente? Pode passar em cima, ela está me protegendo. Não, né? Você protege, o homem protege. Isso daí é a ordem natural dos homens, né? Do ser humano. O homem ser mais forte, teoricamente, protege a mulher, protege a família. Isso daí é o que é convencional. Agora, olha só, homem, mulher, criança, família, todo mundo indo junto. Então está acontecendo alguma coisa nesses lugares aqui. O que será que é, hein? Porque o normal seria assim, família, eu, homem, vou na frente, vou organizar tudo, depois vocês vão. Eu vou arrumar um emprego, vou alugar uma casa e depois, quando tiver tudo organizadinho, vocês vão. Aqui não. Aqui deve estar rolando um desespero. Porque olha só, família, todo mundo indo junto. Criança. Então, o que será que é? Veja bem, aqui deve ter outro motivo. Qual que é o motivo? Isso daqui faz aparecer ou transparecer o motivo dos conflitos nas regiões de saída. Certinho? Exemplo, o ISIS na Síria, ou o Estado Islâmico na Síria. Viu que facinho? Professor, então quer dizer que esse povo aqui, eles não estão indo para trabalhar? Sim, estão. Porque eles não querem ficar em qualquer país, eles querem ir para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra, que são os melhores. Então tem motivo econômico, mas eles estão fugindo de algo. Por quê? Porque todos estão indo de uma vez. Então nesse caso aqui, com certeza você tem aqui a figura do sujeito fugindo, do refugiado. Toda vez que você estuda para uma prova e aparece a palavra refugiado, você tem que lembrar de conflitos na África e no Oriente Médio, e você coloca aqui, Acnur, que é a agência da ONU que trata da questão dos refugiados. Certinho? Beleza? Viu como que é facinho? Tranquilo. Vamos lá. Professor, como que são as rotas? Você tem duas rotas. Você tem a rota marítima, ou, já vou colocando aqui diferente, Mediterrânea, certo? Que são as mais famosas, e a rota terrestre, certo? Terrestre. Então você tem a rota marítima mediterrânea e a rota terrestre. A rota marítima mediterrânea, você pode lembrar, né, do Estreito de Gibraltar. O povo sai nadando lá, certo? E você pode lembrar o quê? Da Tunísia e Itália, certo? Tunísia na África e Itália na Europa. E que o povo pega aqueles botes infláveis, enche de gente e vai em direção à Itália. Geralmente morre muita gente aqui. Por quê? Porque há uma distância considerável e quando tem alguma instabilidade no mar, o povo cai, excesso de gente, e acaba morrendo nas praias italianas. O Estreito de Gibraltar dá para sair nadando, né? 14 quilômetros, né? Nadando cachorrinho, você demora 2 dias para chegar do outro lado, né? Lembra que aqui no Estreito de Gibraltar, aqui próximo, tem 2 cidades, né? Uma cidade chamada de Melilla e uma cidade chamada de Ceuta, que são cidades espanholas dentro da África, certo? É lógico que são muito protegidas, são cidades espanholas, ou seja, da Europa dentro da África. É como se, por exemplo, Imperatriz tivesse em território da Argentina, mas é cidade brasileira, certo? Beleza? E a rota terrestre, menos usada, é pela Europa Oriental, né? O grande problema dessa daqui é no inverno, quando o povo atravessa e aí pega um inverno bem rigoroso, certo? Viu como é facinho? Então você tem rota mediterrânea por Estreito de Gibraltar, não é? Tem a Tunísia, a Itália e a Grécia, você poderia colocar aqui também. E a rota terrestre, que o sujeito geralmente sai do Oriente Médio, atravessa
né, o Estreito de Bósforo, Dardanelos, lá na Turquia, e você vai caindo em países da Europa Oriental até chegar na Alemanha, na França e na Inglaterra, ou na Holanda, ou na Bélgica, que são os países realmente que os caras querem chegar, né? E essa daqui é muito mais usada, essa é menos usada. Essa é mais usada no verão, na verdade, certo? Veja bem, qual que é a posição da Europa em relação a isso? A posição da Europa. Gente, a posição da Europa, ao contrário dos Estados Unidos, que você só viu a posição do governo potencializado pelo discurso Trump, aqui você tem que separar. Você tem a posição governo, e aí você vai dizer assim: governo pratica política anti-imigração. Então é anti-imigração. Eles não gostam de presença de imigrantes ilegais no seu território. Beleza. Aí olha só. Como que eu percebo isso? Fácil. Discurso radical, político radical, países de extrema direita, né? Dizendo que não quer, geralmente dizendo que não quer a presença deles, que vai fazer de tudo para eles não estarem ali, geralmente alimentada por apoio popular, né? Ao contrário do que a gente imagina, não é tão grande esse apoio, porque dá a ideia de neonazismo, essas coisas, mas realmente tem um apoio considerável, chamados partidos de extrema direita, né? Em que o sujeito lá na Áustria fala assim: não quero nenhum problema, não quero ninguém de fora aqui. Eu estou falando um pouquinho de alemão para contextualizar. Eu não quero nenhum alemão aqui. Eu não quero nenhuma pessoa da Síria aqui. Esse povo homem bomba, não, aqui não. Aqui a gente vai pegar e colocar todo mundo para Hungria. Pronto, certo? Ó, que mais? Muro, muro. Você acha que o sujeito constrói um muro para quê? Para subir e te ver melhor? Não, né? É para você não passar. E polícia, gente, até arrepia. Quando fala de polícia, até arrepia. Ai, meu Deus do céu. Você está dando uma briga, você fala assim: vou chamar a polícia, o povo para. Não é boa coisa, né? Ó, certinho? Então, isso daí existe. Ó, lembra da polícia italiana, né? Lembra dos muros ali de Celta e Melilla, lembra do discurso radical, né? Na França, o jeito que eles vivem na França, meio marginalizados em guetos, grande parte dos imigrantes. Beleza. E a posição do povo? Eita, o povo, aqui é bom você lembrar. O povo também não gosta, não. Então, o sentimento europeu, não é em sua maioria, mas é em uma parcela considerável, tem xenofobia e racismo. Certo? Qual que é o conceito dos dois, professores? Xenofobia, aversão ao estrangeiro. Você não gostar dele, né? Beleza? É um sentimento mais internalizado do que externalizado, porque externalizado vira crime, né? Mas olha só, imagina um xenofobismo. Eu estou andando na rua e vejo um sujeito com a camisa do Vasco. O que eu penso? Nada, porque Vasco não é time. Então, continuo normal. Agora veja se eu vejo um flamenguista com a camisa do Flamengo. Aí ele passa. Aí eu falo: ai, meu Deus do céu, esse time vai ganhar de novo. Eu odeio esses caras. Ai, tô suando aqui já. Eu quero ficar ali do outro lado. Isso é xenofobismo, é uma aversão, é um sentimento negativo, é um sentimento que deixa para baixo tanto aquele que tem como aquele que sofre xenofobismo. Xenofobismo é uma aversão ao imigrante. Beleza? Agora, veja bem, há uma linha tênue, bem frágil entre xenofobismo, que é um sentimento internalizado, e o racismo, que é externalizado. O que é o racismo? É a violência física ou moral contra alguém, por motivos de cultura, cor, raça, que seja, qualquer coisa. Entendeu? Então, olha só, as duas coisas são bastante presentes na população europeia. E isso daqui é agravado por crises, certinho? Olha só, é agravado por crises. Então tem um agravamento. Eu vou dizer que o agravamento aqui, o agravante, né? O agravante
O agravante é o medo, né? O medo. O medo que vem de atos ou por crise. Exemplo, ó, imagina eu, brasileiro, chegando na Europa. Cheguei, vou trabalhar, pronto. Tô feliz, tô na Suíça, ó que bonitão, né? Tô lá, lavo uns pratos, né? Lavo uns cachorros, né? Levo aquela manada de cachorro para fazer cocô na rua, né? Olha só, tô lá, sou brasileiro, feliz, camisão do Brasil. Só que os suíços, eles olham assim e falam: esse cara tá roubando meu emprego. Pronto, aí já começa. Ai, esse brasileiro aqui, oh, ai, não, vamos bater nele, pronto, ó, tá aqui, certo? Ou, por exemplo, deixa a barba crescer, né? Deixa a barba crescer bastante, falo enrolados, como que fala enrolado? Você coloca sei lá, enche a boca com alguma coisa e fala, pronto, terrorista. Aí eles o quê? Aí eles já vêm pra cima de mim, terrorista. Vai soltar bomba aqui em Paris? Pronto. Então, olha só. Às vezes o medo leva à violência, certo? O medo de perder o emprego leva à violência contra o imigrante. O medo de atos terroristas leva o medo leva à violência contra a população árabe. E não tem nada a ver. Na verdade, é pontual as pessoas que praticam atos de violência. E outra coisa, imigrante roubar emprego? Não. O imigrante contribui para o crescimento econômico europeu, devido ao status demográfico, né? O crescimento populacional lá está meio estagnado, mas a população não vê isso. Isso é um temor que existe, principalmente quando você está em crise econômica ou atos terroristas são praticados. Beleza? Certinho? Então, na próxima aula a gente vai falar dos fluxos migratórios internacionais com foco no Brasil. Abraço, tchau.